Olá, meus amigos! Eu sou o Jota de Sá e, como é de costume, todas as sextas-feiras nós vamos estar por aqui debatendo, discutindo aqueles assuntos mais badalados da política e da economia. E, como é o velho ditado, a política no Brasil não é para amadores. Essa semana está encerrando, mas ainda 7 de setembro está rendendo muito. Hoje é sexta-feira, uma repercussão aí a nível de mundo relacionado ao 7 de setembro ainda no Brasil. Diante de tudo que vinha acontecendo aí há 15 dias atrás relacionado às manifestações da independência no Brasil, na quinta-feira teve um desfecho diferente. O presidente Jair Messias Bolsonaro, que dizia aos quatro cantos do Brasil que não iria recuar momento algum, inclusive no último dia 7, disse que também não iria mais cumprir ordens judiciais determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes travou uma guerra com o Bolsonaro e os bolsonaristas que, de uma certa forma, queriam um protesto, mas de uma forma muito mais radical. E o ministro, na canetada, pediu a prisão aí de vários personagens que faziam que na realidade que ajudavam a angariar bolsonarista para as manifestações de 7 de setembro. E ontem, diante da repercussão negativa muito grande relacionado ao seu discurso, proferido de uma maneira bastante deselegante, inclusive, quando se fala em harmonia dos poderes, relacionada ao STF. Ontem, o desgaste foi tão grande que o presidente Jair Messias Bolsonaro resolveu, inclusive, mostrar a cara dos seus bastidores, Trouxe à tona aí uma carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer, do PMDB, que inclusive teve o pedido de prisão também expedido pelo STF um ano atrás, relacionado à sua atuação quando ainda era presidente. Mas o fato não é esse no qual nós queremos falar. Nós queremos falar sobre a carta escrita pedindo paz, de uma certa maneira, um pedido de paz do presidente Jair Bolsonaro, mas que foi escrita pelo Michel Temer, que até então a grande parte da população, inclusive dos bolsonaristas, eles não imaginavam que por trás de toda essa arquitetura, vamos dizer assim, de toda essa construção do Bolsonaro, existia o Michel Temer. Até porque o Michel Temer teve um candidato nas eleições passadas. E ninguém imaginava que o Michel Temer era um dos conselheiros, inclusive um dos conselheiros do presidente da República. E o presidente teve que pedir e, inclusive, popularizar, publicar, de uma certa forma, que tinham como dos seus conselheiros o ex-presidente Michel Temer. Mas os bastidores aí comentam que não foi simplesmente por conta das manifestações e por conta do que foi dito e de como o presidente Jair Messias Bolsonaro trata as instituições e as pessoas a qual representa cada uma delas, com muito desprezo, de certa forma, com muita arrogância, acusações infundadas. Enfim, o ministro Fux, no dia 8, inclusive, foi para a imprensa dizer que ninguém tem cunhão para fechar o STF. Nenhum personagem que, de uma certa forma, atua na política brasileira vai ter capacidade jurídica, inclusive
de apoio para poder fechar o STF, né? Todos os ministros, na realidade, ficaram muito indignados com a forma no qual o presidente Jair Messias Bolsonaro vinha conduzindo a sua eleição, aliás, a sua reeleição para 2022. De uma certa forma, o presidente joga no colo do STF algumas decisões que não cabem ao STF. Uma delas foi, inclusive, no dia 7 de setembro, mais uma vez reivindicada, que é o voto impresso, que já tinha sido morto e enterrado pela Câmara, pelo STF, por todos envolvidos nessa condução. A Câmara botou em votação, o presidente Lira havia colocado para que os próprios deputados tivessem a oportunidade de votar a favor ou contra o projeto que foi reprovado pela terceira vez. E diante de acusações infundadas, como o presidente dizia que a eleição de 2018 houve fraude, ele dizia que na eleição houve fraude, sendo que ele foi o eleito. Então fica uma coisa meio estranha, né? Se houve fraude e eu fui eleito, será que eu mesmo fraudei as eleições? Bom, mas o que tudo indica é que o presidente recuou dos ataques ferrenhos às instituições brasileiras, tanto a Câmara Federal, o Senado Federal, inclusive o STF, que segundo Michel Temer, em uma entrevista à rede CNN, disse que é quase que impossível acontecer novamente um embate entre o presidente e o STF. O presidente Michel Temer colocou ali os panos quentes sobre essas discussões, ou essa discussão infundada e muitas das vezes fora de tom, porque se você defende a democracia, um dos pilares da democracia e um dos conceitos também, o STF é o poder de enorme representatividade jurídica, que de uma certa forma é uma base do Estado democrático de direito no Brasil. E o ataque ferrenho ao STF, que criou aí essa comoção, e de muitas vezes ela vinha de forma errada por conta das informações que eram passadas para a população relacionada ao STF. Como é de costume, como sabemos, como a classe política precisa jogar a culpa em alguém, inclusive pensando em reeleição, nada mais justo que jogar a culpa num órgão e nos ministros que não serão candidatos, né? Não são candidatos, então podem amargar aí uma baixa popularidade relacionado à população brasileira. Mas enfim, os bolsonaristas estão indignados, tanto que o presidente colocou aí praticamente todos os seus ministros para justificar o motivo pelo qual levou o presidente a fazer a ligação para o ministro Alexandre, pedindo desculpas e, obviamente, pedindo arrego de um processo e possivelmente evitando um processo de impeachment, né? Uma vez que o ministro e o ministério, aliás, o Supremo, tem cartas na mangas, inclusive nos bastidores se comenta que um dos motivos muito grandes que fez com que o Bolsonaro ligasse para o ministro não foi exatamente por conta das paralisações no Brasil, mas por um motivo muito, talvez justo, mas muito claro, que o Supremo já estava chegando ali próximo aos seus filhos, né? E com medo de um possível pedido de prisão dos seus filhos aí nos casos das rachadinhas que envolve o seu filho senador, no caso das fake news que também envolve o seu filho, aliás, a sua família inteira. E o Supremo já estava ali no encalço, em qualquer momento poderia pedir a prisão, e que poderia ficar ainda muito pior a situação dos Bolsonaros no Brasil. Isso repercutiu de uma certa forma negativa, Brasil afora, mundo afora, essa forma intransigente no qual vinha o presidente discutindo relacionado aos problemas do Brasil e de repente ele recuou. Isso ganhou holofotes e destaque em praticamente todos os jornais
a nível de mundo. Mas o fato é que os bolsonaros recuaram, os bolsonaristas estão perplexos, não conseguem entender até o momento o motivo pelo qual Bolsonaro expôs a sua fragilidade, inclusive colocando um ex-presidente que tinha praticamente menos de 15% da popularidade brasileira quando deixou a presidência da República para ser o seu porta-voz nesse debate todo. Hoje pela manhã, o deputado federal Nelson Barbudo, um dos mais aguerridos apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, lançou nas suas redes sociais praticamente um pedido de desculpas também, mas disse que o Bolsonaro não arregou e que o Michel Temer simplesmente faz parte de uma estratégia, de um pacto pelo Brasil. Fato aí, está colocado, né? Sobre essas e outras notícias você vai ficar sabendo lá no nosso site www.jbnews.com.br. E você, o que achou desse fuzuê todo, que de uma certa forma todos nós estamos nesse caldeirão? Sobre essas notícias você vai encontrar no nosso site. Até na próxima semana, se Deus quiser. Tamo junto!